técnica integrada em controle ambiental. Estamos cursando o 3º ano e esse trabalho tem como objetivo transmitir nossos conhecimentos a respeito da segunda lei da termodinâmica. Faremos isso através desse vídeo aula e almejamos que o assunto possa ser transmitido de forma clara. Para uma melhor compreensão, iniciaremos falando um pouco da primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica pode ser compreendida como um caso essencial da conservação da energia e aplicada a uma série de fenômenos. Um exemplo que satisfaz essa lei é quando uma bola de vidro cai no chão. Isso acontece porque a energia do sistema bola-chão será conservada após a queda. Boa parte dessa energia não poderá ser usada novamente, mas essa energia continuará existindo e se dispersando pelo universo em forma de calor. Nenhum objeto quebrado consegue voltar sozinho à sua forma original. Para serem consertados, é necessário que haja energia externa. Todo e qualquer fenômeno é irreversível. Os fenômenos reversíveis são aqueles que o sistema pode retornar à sua condição inicial, sem que haja variação e ação dos elementos externos do sistema. Ao amassar uma folha de papel, por exemplo, temos um fenômeno reversível. Por quê? Porque podemos desamassá-la. E quando queimamos uma folha, estamos fazendo um processo irreversível, porque depois que queimada, a folha não vai ter mais como voltar à sua forma original. Pois ao contrário do reversível, não podemos fazer com que ele volte ao seu estado inicial. As máquinas térmicas projetadas e construídas ao longo da história operam em ciclos, no qual o calor é transformado em trabalho mecânico. Nesses ciclos, o gás parte do estado inicial, passa por uma sequência de estágios de transformações e atinge o estado final. Desse modo, as variáveis do gás inicial, pressão, velocidade e temperatura, coincidem com as do estado final. Pressão, volume e temperatura. Ou seja, a pressão inicial, velocidade inicial e temperatura inicial são iguais a pressão, velocidade e temperatura final. Nas máquinas térmicas, a conversão de calor em trabalho mecânico. Um motor de explosão consiste em um dispositivo em que o pistão se desloca por ação da pressão de um gás. O trabalho é realizado pelo gás e não ocorre variação de energia interna, pois se trata de uma transformação em que o gás sai de um estado e a ele retorna. Para realizar esse trabalho, o gás necessita de energia. As transformações gasosas têm características importantes. Se durante o ciclo o gás realiza trabalho, este deve receber calor de uma fonte. Nesse tipo de ciclo, representado em um diagrama P vezes V, por uma curva fechada orientada em sentido horário, ocorre transformação de calor em trabalho mecânico, como é o caso, por exemplo, das máquinas térmicas, que são as máquinas a vapor e motores de combustão. Além disso, se durante o ciclo for realizado o trabalho sobre o gás, este cede calor ao meio. Nesse tipo de transformação cíclica, representada em um diagrama P vezes V, por uma curva fechada orientada em sentido anti-horário, ocorre transformação do trabalho mecânico em calor, como nos refrigeradores e aparelhos de ar-condicionado. A primeira lei da termodinâmica pode ser escrita dessa forma. A quantidade de energia térmica vai ser igual à soma da energia interna e a do trabalho que ele realiza. Enfim, explicada a primeira lei da termodinâmica, daremos agora início à segunda lei. Então, como já foi dito, se uma bola de vidro cair no chão, sem intervenção externa, pedaços quebrados de vidro não se reagrupam. A segunda lei da termodinâmica descreve aquilo que não pode ocorrer de forma espontânea. Em outras palavras, é uma lei limitante. Enquanto a primeira lei da termodinâmica é regida pelo princípio da conservação de energia e pode ser aplicada a processos reversíveis ou não, em qualquer um dos sentidos desses processos, a segunda lei restringe a ocorrências, apontando os limites da natureza. Entre os enunciados da segunda lei da termodinâmica, podemos destacar: o calor não passa de forma espontânea de um corpo de menor temperatura para outro que esteja em temperatura mais alta. É impossível
produza como único efeito a transferência de calor de um corpo frio para um quente. Enfim, é impossível construir uma máquina térmica que, ao operar em ciclos, transforme integralmente em trabalho todo o calor que fornece. Observem agora esse vídeo. El mundo de Big Man. Vamos a utilizar este modelo para explicar cómo funciona el motor de combustión interna de un coche. El pistón funciona en 4 tiempos o periodos. Al primer tiempo se le llama de admisión. La válvula de admisión se abre mientras que el pistón desciende, llenando el cilindro de gasolina y también de aire. Las gotas rojas son la gasolina y las azules son de aire. El segundo tiempo es la compresión. Durante la compresión la válvula de admisión se cierra y el pistón sube comprimiendo la mezcla, esa mezcla de gasolina y aire. ¿Veis cómo de repente tiene mucho menos espacio? El tercer tiempo se llama explosión. ¿Ven cómo la válvula de admisión y también la de escape están cerradas? La combustión de la mezcla de gasolina y aire se origina por la chispa emitida por la bujía. El vapor de gasolina explota y empuja al émbolo hacia abajo. Y ahora empieza el cuarto tiempo o expulsión. Aquí la válvula de escape se abre y el pistón sube expulsando el humo producido por la explosión al aire. Este ciclo sucede una y otra vez a gran velocidad. Así. Sí, pero... ¿el motor cómo mueve las ruedas? Bien, vamos a dar una vuelta. Cuando pedaleáis en la bicicleta, vuestras piernas suben y bajan como los pistones de un motor de explosión. Estas barras de aquí unidas a los pedales se llaman bielas. Las bielas están conectadas a la rueda trasera mediante 2 platos. Uno aquí y otro ahí. Y una cadena que convierten el movimiento de subir y bajar en un movimiento rotatorio. El coche es muy parecido. Los pistones mueven un eje llamado cigüeñal, que es como las bielas de una bicicleta. Solo que en lugar de estar conectado a las ruedas mediante 2 platos y una cadena, el cigüeñal está conectado a las ruedas mediante dientes. El mundo de Big Man. ¿Por qué las cubiertas de los coches son negras? Las compañías de neumáticos añadieron a la goma una sustancia negra llamada carbono. El carbono endurece la goma y la hace más duradera. Si se hicieran las cubiertas sin carbono, solo durarían unos cuantos kilómetros, como la goma de vuestro borrador. El mundo de Big Man.
De acordo com a segunda lei da termodinâmica, não é possível construir máquinas térmicas cujo rendimento seja 100%. As máquinas térmicas operam em ciclos, retiram uma quantidade de calor de uma fonte quente e, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, convertem parcialmente essa energia em trabalho mecânico, rejeitando outra parte e transferindo na forma de uma quantidade de calor para uma fonte fria. Uma vez que é possível construir uma máquina térmica que, ao operar em ciclos, transforma integralmente em trabalho todo o calor que fornece, podemos associar a cada máquina térmica uma grandeza para medir seu grau de eficiência. Essa grandeza, denominada rendimento, consiste na razão entre o trabalho mecânico realizado pela máquina e a quantidade de calor fornecida pela fonte. Quanto maior o valor de N, mais eficiente é a máquina térmica e, portanto, menor é a quantidade de calor dissipado para o ambiente. Devemos lembrar que a primeira lei da termodinâmica é universal,